Muito bem, pessoal. Então vamos começar a disciplina de informática para administradores. É a nossa primeira unidade, a nossa primeira aula. E antes da gente iniciar, né, exatamente o conteúdo, o que nós temos hoje, né, de informática para a utilização de ferramentas na administração pública, nós temos que contextualizar o momento que nós vivemos hoje. Tá? Então essa contextualização vai passar por todo o histórico, né, que nós temos da informática, trazer, né, para vocês como que foi essa evolução, para vocês entenderem que não foi algo que surgiu do dia para a noite. Né? Até o próprio termo informática ele foi sofrendo, né, uma mudança de significado durante o tempo. Tá? Então, a tecnologia, a informática, ela começou há muito tempo. Tá? 5.000 anos antes de Cristo, nós já tínhamos uma ferramenta que nós poderíamos chamar de uma ferramenta de informática, uma ferramenta para cálculos, uma ferramenta para trazer a informação, certo? E essa ferramenta era o ábaco, né? Antigamente, nós até algumas décadas atrás ainda víamos alguns ábacos, né? Até frequentemente, certo? Mas era uma ferramenta para cálculos que auxiliava, né, os cálculos que eram feitos principalmente para transações comerciais, certo? Na antiguidade. Com o passar do tempo, então daí 6.000 anos depois, né, em 1642, tá? Nós tivemos então o advento da máquina de Pascal, certo? Uma máquina que também era utilizada para cálculos, né? Tivemos depois o engenho analítico, né? Em que nós tivemos então daí o advento de uma técnica de programação, tá? E então no pós-guerra, né? É claro que com uma grande contribuição, né? Dos esforços tecnológicos que foram feitos durante a Segunda Guerra Mundial, principalmente. Então nós tivemos então daí sim, né, os primeiros protótipos, os primeiros modelos do computador que vem a ser, né, o que nós temos hoje, tá? Nós podemos até citar antes, né, de 1946, a utilização, né, na criação, a invenção da máquina de codificação alemã, chamada Enigma, certo? Que também foi utilizada para codificação, né, para criptografia, né, para se criptografar, né, as mensagens que eram enviadas, né, para codificar as mensagens que eram enviadas. Né, então você tinha uma máquina daquela que criptografava, que codificava a mensagem, e uma outra máquina igual que descodificava aquela mensagem. Tá? E, paralelamente a isso, o esforço de guerra dos aliados para que se criasse uma máquina para se decodificar essa codificação alemã. Né? Isso pode ser visto, né, no filme O Jogo da Imitação, tá? Que nos traz essa história, né, da criação dessa máquina, tá? De uma maneira muito interessante, de uma maneira muito legal e tal, que foi isso daí, né, tirando o cenário de guerra, mas que realmente trouxe um avanço muito grande para a tecnologia, para a computação, para as máquinas, as calculadoras, né, que nós tínhamos. Certo? Então, em 1946, logo após o final da guerra, surgiu o Colossus 1, tá? Que era uma máquina, né, para esse tipo de cálculos. Tá? Nós tivemos também ainda em 1946 o ENIAC, certo? Que podemos dizer que foi o computador de primeira geração, né? O ENIAC foi um computador de primeira geração. Podemos dizer que esse computador, tá? Esses computadores eles ocupavam uma sala inteira, né? Então eles realmente eram computadores muito grandes, certo? Né? A tecnologia estava iniciando ainda, né? Se utilizavam de válvulas, né? Válvulas que eram, digamos assim, o cérebro,
né, desses cálculos computacionais, certo? Inclusive daí que vem, né, o nome de... Hoje quando a gente diz, tem um bug, né, no programa, tem um bug no aplicativo, certo? O que é esse bug? Bug é inseto, tá? Mas por que vem do termo inseto? Porque os computadores eram tão grandes que insetos entravam nos computadores e danificavam as válvulas, danificavam partes dos computadores, certo? E daí isso daí que veio o termo, tem um bug, ou seja, tem um defeito, tem um erro, tá? Então isso só uma curiosidade para trazer para vocês aí, certo? Em 1959 surgiu o IBM 7030, tá? Foi também já uma evolução, né? Foram computadores de segunda geração, foi de 59 até 64, tá? A IBM, né, também é uma grande potência, né, da área de tecnologia, da área de informática, da área dos computadores, tá? Em 1967 criou o IBM 360-91, certo? Então eram computadores que realmente processavam cálculos matemáticos de uma maneira que para a época eram realmente, né, muito avançados, tá? Se nós levarmos em consideração que o homem pisou na Lua em 1969, certo? Então, foram esses computadores que possibilitaram os cálculos para o homem ir à Lua, tá? E isso nós podemos dizer que esses computadores, tá, tinham um poder de processamento muitas vezes menor do que o celular que vocês têm nas suas mãos hoje. Tá? Então, o celular que vocês têm nas suas mãos hoje tem um poder de processamento muito maior. Tá? Em 1975, então, surgiu o Altair 8800, né, 8800. Né? O Altair foi um predecessor, né, dos computadores de mesa. Né? Foi a primeira ideia de um computador pessoal, de um computador de mesa. Tá? Em 1984, então nós tivemos, né, o advento do Macintosh, né, com a Apple, certo? Então o Macintosh trouxe para nós, né, esse conceito que nós temos hoje, tá? Se levarmos em consideração nessa época, a partir da década de 80, com o advento da Microsoft, com o sistema operacional, nós vamos falar dos softwares um pouquinho para frente, de sistemas operacionais um pouquinho para frente, né? Então nós estamos falando de hardware, né, de computadores mesmo, tá? Mas tivemos esse advento e as ideias começaram a convergir para um mesmo ponto, ou seja, que todas as famílias, assim como tinham uma geladeira, assim como tinham uma televisão em casa, elas teriam um computador. Isso era algo inimaginável. Nós tínhamos um conceito antigamente, né, dentro dessa história da tecnologia, dessa história da informática, tinha uma corrente de pensamento que previa que nós teríamos somente 5 computadores no mundo. Então nós teríamos um computador em cada continente e esses supercomputadores estariam conectados, esses 5 computadores estariam conectados e nós teríamos terminais, né, o que a gente chama de terminais burros, certo, conectados a esses computadores, tá? Algo que não se concretizou, né? Nós sabemos que hoje, né, muito mais do que um computador em cada família, cada pessoa tem o seu computador. Né? Se nós levarmos em consideração que hoje um celular é um computador, então cada pessoa tem um computador. Tá? Então nós temos também, então, a partir, né, da década de 80, da década de 90, tá? Os PCs, notebooks, palmitops, PDAs, né, e todos os equipamentos, né, de quarta e quinta geração que nós temos até hoje, né, para essa evolução da informática. Então, essa evolução, essa linha do tempo, essa trajetória da informática, né, é interessante para que a gente possa se contextualizar dentro da própria história da administração, de como que nós estamos administrando hoje com essas ferramentas que nos trazem a informação de uma maneira muito rápida, de uma maneira muito instantânea. Tá? Mas a gente trouxe a evolução do computador, né? A gente trouxe,
né, esse histórico, né, para vocês saberem, mas o que é o computador? A ideia do computador é que nós tenhamos um problema, tá? Para resolver este problema, nós nós temos um programa, certo? E esse programa é um conjunto de instruções, certo? Que pode ser resolvidos, que vão resolver esse problema. Esse conjunto de instruções, esse programa, ele é instalado, ele é compilado, ele é interpretado, ele é entendido por um computador, por uma máquina eletrônica, tá? E esta máquina eletrônica, ao executar este programa, né, com as entradas, com os inputs, com as informações, com os dados do problema, nos traz uma solução, certo? E tudo isso baseado no quê? Certo? Então, baseado simplesmente na energia. Então, todos esses cálculos matemáticos, eles são feitos baseados em um conceito binário, um conceito em que ou você tem passando energia ou você não tem passando energia, ou você tem a informação de que é zero ou você tem a informação de que é um. E essa combinação, né, vai nos criar, né, um mecanismo, uma maneira, uma linguagem possível de se resolver este problema. Tá? É uma linguagem que o computador vai entender, que é uma linguagem binária, tá? Que a máquina vai entender, que a máquina vai interpretar e que vai, ao se efetuar o processamento, que nada mais é do que uma sequência matemática de instruções, vai nos trazer uma solução. Então, basicamente, isto é um computador. Tá? Isso é a maneira como nós conseguimos interpretar e transformar a energia, certo, em uma solução para um problema pré-definido. Tá? Para que nós possamos resolver, para que nós possamos entender, para que nós possamos trabalhar com esses dados, para que nós possamos resolver nossos problemas, nós temos que ter um conceito muito importante sobre o que são dados e o que é informação. São sinônimos? Não, não são sinônimos. Tá? Dados são a matéria-prima para a informação. Tá? Então, a informação passa a ser o dado processado, o dado que é útil para o ser humano, o dado que tem um valor de aplicação para o ser humano, isso é informação. Então, nós temos um dado inicial, um processamento desse dado e o resultado é uma informação. Tá? Eu vou dar um outro exemplo, né, além do que está no slide para vocês, tá? Que talvez venha a elucidar, tá? Essa questão do que seriam dados. E um comparativo sobre como que isso era antes do advento, né, da informática, da análise de dados, da análise desse conceito, né, da criação da informação, e agora que nós temos isso. Tá? Imaginem o seguinte cenário. Tá? Na década de 80, por exemplo, um empresário do ramo de supermercados, tá, iria abrir uma nova loja. Tá? Isso ocorreu, certo, aqui na cidade onde eu resido. Ele iria abrir uma nova loja, tá? Então ele se dirigiu a um dos locais que ele pretendia, né, construir aquela nova loja, tá? E era um terreno, né, baldio, um terreno vazio, né, não tinha nada, ruas de terra em volta. Ele parou seu carro, desceu do carro, deu uma volta no terreno e pensou, é aqui que eu vou montar a minha loja. Tá? E é aqui que eu vou montar a minha loja e
Tá, montou a loja prosperou realmente, né? Tem uma clientela muito boa, né? E assim por diante e tal. Caso de sucesso. Baseado no quê? Baseado no feeling, né? Baseado no sentimento, né? Baseado no, no instinto, né? Do proprietário. Alguns anos depois, na década de 90, o que ele foi fazer? Ele foi abrir mais uma loja na cidade, né? Ele tinha outras regiões em que ele gostaria de abrir essa loja, tá? E então novamente ele fez isso? Não, ele não fez isso. O que ele fez? Ele foi até uma empresa aqui de Ponta Grossa. Essa empresa comprou dados, né, de uma outra empresa muito conhecida, a Companhia de Energia Elétrica do Paraná, a Copel, e baseado nesses dados, ele obteve a informação de qual ponto seria melhor para ele abrir a sua loja. Baseado em quê? Consumo de energia elétrica. Então o consumo, o que você recebe na sua casa, que vem no teu talãozinho de energia elétrica, você consumiu 300 kW, você consumiu 500 kW, você consumiu 200 kW, certo? Para você é um dado, né? Não tem valor nenhum, muitas vezes, tá? Muitas vezes não tem valor nenhum. Tá? É claro, se você for fazer, não, você é um cara que, você é uma pessoa que analisa o teu consumo mês a mês e tal, dele passa a ser uma informação, tá? Mas é um dado, tá? E para esse empresário tornou-se uma informação, por quê? Porque um conjunto de pessoas, a média de consumo daquela região, tá? Indicava o quê? Qual região teria um maior poder aquisitivo. Porque se você tem um maior consumo de energia, né, então daí a gente faz todas as inferências. Se você tem um maior consumo de energia, quer dizer que você tem mais eletrodomésticos. Se você tem mais eletrodomésticos, quer dizer que você tem, né, um poder aquisitivo maior. Se você tem um poder aquisitivo maior, você, né, realmente compra mais, né, você é um consumidor com mais potencial de lucro para a empresa dele. Então, ele tornou um dado, que seria o quê? Consumo de energia elétrica, em uma informação útil para ele. Tá? Então, isto é a diferença entre dado. O dado foi processado e gerou uma informação. Tá? Voltando para o nosso exemplo aí, então você tem um estoque, né? Estamos saindo, né, de um período, esperamos, né, saindo de um período de pandemia, mas ainda estamos em pandemia, né? Então você tem um estoque, por exemplo, estoque de vacinas, certo? Você faz uma atualização, chegaram mais vacinas, essas vacinas têm que ir para qual público, certo? Você atualiza esses dados, tá? E você então daí vai distribuir. Tá? No caso de um mercado, no caso de uma loja, você pode fazer isso que está no slide, né? Você atualizou os dados, então daí você teve a saída do produto, certo? Você teve a saída de roupas, por exemplo, tá? E os produtos que, as calças, você tinha 20 calças para venda. A hora que atingiu um mínimo de 10 calças, você emite uma listagem de que você precisa comprar mais 10 calças para alimentar o seu estoque. Tá? Dentro de uma empresa pública, né? Você tem os insumos, você tem material de escritório e tal, então tudo isso daí também você transforma dados, ou seja, quantidade de papel, quantidade de canetas, quantidade de blocos, quantidade de formulários, tá? Quantidade de matéria-prima, tá? E o quanto que você precisa adquirir de acordo com o teu consumo. Então, o teu consumo o consumo em si é um dado. A informação é o que você vai fazer quando você analisa esse teu consumo e como que isso infere, como que isso impacta dentro do teu dia a dia, dentro do teu próprio negócio, certo? Quando nós tínhamos, né, empresas com muito poucos funcionários, com pouco estoque, empresas familiares, em que você olhando o estoque, você tem uma ideia, você já sabe como gerenciar, né? Nós tínhamos uma situação
Hoje nós temos mega empresas, nós temos prefeituras que também têm um número de materiais, de pessoal, de funcionários que precisam, né, de um sistema que seja informatizado, que faça esses cálculos de uma maneira mais rápida, certo? Para que possa se atender de maneira mais rápida ao público também. Tá? Então, entendido o que é dado e o que é informação, então daí nós passamos para a parte dos sistemas, ou seja, tá? O que são sistemas? Nós temos sistemas computacionais, tá? E sistemas são um conjunto de partes coordenadas que concorrem para a realização de um determinado objetivo. Tá? Na época de escola, nós aprendemos sobre sistema respiratório, sistema digestório, tá? Sistema nervoso. Tá? Então, se nós temos, né, o sistema respiratório formado pelo quê? Pela boca, pelos pulmões, brônquios, bronquíolos, certo? São partes iguais? Não, são partes diferentes. A boca é diferente do pulmão. Tá? E isso, tá, faz com que, mas eles têm a mesma finalidade, tá? Eles têm o mesmo objetivo, a respiração, certo? O estômago, o intestino, a própria boca, que faz parte também do sistema digestório, tá? E que também tem uma função para cumprir um objetivo, a digestão, tá? Dentro do ser vivo, tá? O sistema digestório, tá? Sistema nervoso, sistema circulatório, veias, artérias, coração, são elementos diferentes, são coisas diferentes, mas com o mesmo objetivo. Então, isso é um sistema, é um conjunto de partes diferentes. E isso é o que acontece também dentro da informática, dentro da tecnologia. Nós temos sistemas computacionais que têm partes diferentes, mas que têm o mesmo objetivo. Tá? Quando eu entrei na universidade a primeira vez, isso em 1992, tá? O curso chamava-se Bacharelado em Processamento de Dados e não Bacharelado em Informática. Por que processamento de dados? Tá? Porque nós processávamos dados somente. Tá? O que é o processamento de dados? É uma série de atividades ordenadamente realizadas com o objetivo de produzir um arranjo determinado de informações a partir de outras obtidas inicialmente. Então, o que a gente tem aqui? O sistema é um conjunto de elementos que vai atingir um objetivo. Para isso, nós temos o quê? Temos que processar dados. E o que é esse processamento de dados? É a maneira como nós vamos trabalhar com os dados para que eles tornem-se informações. E que para que essas informações, muitas vezes, passem a ser dados que irão alimentar outro processamento para gerar uma informação mais aprimorada e assim por diante. Tá? Sistema de processamento de dados. Então, nós temos o quê? Um sistema de computação, em que nós temos esse sistema computacional dividido em duas partes, software e hardware. Tá? O hardware é o computador, o software são os programas, são os aplicativos. Tá? Uma brincadeirinha muito mal vista dentro da área de informática, mas que é uma piadinha totalmente sem graça, que eu não posso deixar de fazer. Tá? Em que nós dizemos que computador, tá? Hardware, o hardware, o que é o hardware? Hardware é o que você chuta e software é o que você xinga. Certo? Então, nós temos esse conceito, tá? Você não consegue chutar o software, você vai chutar o teu computador, você vai chutar o CD que instalou o software, né? Para quando se utilizava o CD para instalação, você vai chutar, mas isso é hardware, você chuta isso. O software você não consegue chutar, porque o software é um programa, é algo que não é palpável. O hardware, ele é palpável.
E o software consiste de programas de qualquer tipo, de qualquer linguagem, que são introduzidos na máquina para fazê-la trabalhar passo a passo e produzir algum resultado. Tá? Isso acontece também, né? Então nós temos esses sistemas de aplicação, em que nós temos sistemas de computação e os sistemas de aplicação. Tá? Nos sistemas de computação, então nós temos o programa, que é um conjunto de instruções, ou a formalização de um algoritmo em linguagem inteligível pelo computador. Então, mas o que é um algoritmo? É um conjunto de instruções que, obedecidas, resulta numa sucessão finita de ações. Tá? Então, o que o programa vai fazer? Ele vai pegar essas instruções, certo? Que você vai escrever em uma linguagem que seja aprendível e entendível, vamos dizer assim, pelo ser humano. E este conjunto de instruções, essa formalização desses algoritmos, tá, vai fazer com que o algoritmo possa ser entendido pela máquina, pelo computador. Um algoritmo pode ser escrito por meio de linguagem natural. Linguagem natural o que é? Nós descrevemos o problema utilizando português, inglês e tal. A linguagem natural do ser humano. Uma linguagem algorítmica, certo? Então nós vamos utilizar um algoritmo, que são uma série de um conjunto, né, formal de ações, né, de comandos, por uma linguagem de programação, em que essa linguagem de programação aí ela tem uma série de regras para que ela possa ser escrita. Então hoje quais são as linguagens, né, desde os tempos mais antigos que nós temos, né, as antigas Pascal, COBOL, e daí vai para o C, C++, e hoje temos outras linguagens, né, várias linguagens que podem ser Python e outras linguagens, né, Java, que podem, que vão fazer com que o computador, né, com que a máquina entenda o que nós queremos que ela faça. Tá? Ou através de fluxogramas. Tá? Qual que é o objetivo de um algoritmo? Tá? É resolver um problema fixando um padrão de comportamento e um fluxo de execução lógica. Certo? Isso que é a ideia do algoritmo. Então, quais são os exemplos do cotidiano? Instruções para se usar um eletrodoméstico. Tá? Como que eu uso a lavadora de roupa, como que eu uso um liquidificador, como que eu uso uma batedeira planetária. Tá? Receita para o preparo de um prato, isso daí é um algoritmo. Certo? Uma receita de bolo é um algoritmo. As instruções para preenchimento de formulários, se você pega um formulário, preencha dessa maneira, marque X e tal. Computação de funções matemáticas, então y igual é x ao quadrado, certo? Aquela notação ali quer dizer x ao quadrado, certo? Então é uma notação matemática. Sistemas para controle de estoque, outros, então isso é usado no cotidiano, isso é usado no nosso dia a dia. Então isso é um algoritmo, que é o que nós temos dentro da computação. Então é mais um termo, mais um elemento que nós estamos conceituando para que a gente possa trabalhar dentro da disciplina. Tá? Componentes de um sistema de computação. Então nós temos o computador, tá? E o computador, ele é formado pelo quê? Por memória, dispositivos de entrada e saída e uma central de processamento, a CPU, certo? Todos eles interconectados. E ao computador nós ainda temos ligados a ele periféricos, que nós podemos ligar outros elementos, aparelhos, né, que vão contribuir, que vão fazer com que, né, o computador tenha funções mais aprimoradas. Tá? Fazendo uma analogia, né? Então, um sistema de computação, basicamente, ele seria o quê? Quando nós temos um fichário, né, aqueles arquivos de aço, certo? Esses arquivos de aço poderiam ser o nosso disco rígido do computador, o HD do computador, tá? Então, isso que é
seriam aqueles arquivos, né, que nós temos dentro numa sala de escritório normal. As pastas, né, aquelas pastas que nós utilizamos, né, a pasta Z que nós usamos para procurar, ou aquelas outras pastinhas mesmo que nós temos, né, ao lado da nossa mesa, né, muito para essa busca, seriam o que? Seriam a memória de acesso rápido, fácil, algo mais fácil para você pegar, que você usa direto, que você sempre, né, sempre tem que ter à mão, tá? Então isso daí seria a memória do computador, né? Quando a gente diz o computador tem que ter tanto de disco, é o que ele vai armazenar, tanto de memória, é o que ele precisa estar processando, né, rapidamente, certo? Em tempo real, vamos dizer assim. E a mesa e o usuário são a CPU, que é o que vai estar, né? A mesa é onde você vai colocar, né, o que está na memória, o que está no disco, e é o que você vai processar e analisar para dar a resposta, certo? Então isso é uma analogia para os sistemas computacionais que nós temos. Mas afinal, então, o que é um computador? Tá? O computador, ele pode ser isso? Tá? Isso daqui vem, né? Hoje nós temos grandes, né, servidores centrais de processamento, tá? Que vêm daqueles mainframes que utilizavam salas enormes na década de 60. Hoje utilizamos ainda salas enormes, só que com um poder de armazenamento, com um poder de processamento 1 trilhão de vezes maior do que na década de 60. Isso é um computador, isso também é um computador, né? Quem lembra, né, disso daí, ou chegou a ver em algum museu, ou chegou a trabalhar, eu cheguei a trabalhar com um computador desses, tá? Também é um computador, tá? São computadores, tinham o seu processamento. Isto é um computador, também é um computador, né? Hoje nós temos computadores voltados para jogos, nós temos computadores com alto poder de processamento gráfico, com alto poder de processamento, né, dentro da nossa própria casa. Tá? É a evolução daquele computador que eu mostrei na imagem anterior. E isso é um computador, também é um computador. O celular que vocês têm nas suas mãos, ele tem um poder de processamento muito maior do que levou o homem à lua. Tá? Então, pessoal, essa primeira aula, essa primeira parte, né, da nossa unidade vai ficar por aqui. Tá? E daí na próxima aula nós vamos dar continuidade a essa unidade e a parte que nós vamos falar então sobre a inteligência de software. Bons estudos para vocês, tá? E um grande abraço. Até mais.